Olá, telespectadores, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Um programa que traz aí temas relevantes do mundo, dos negócios e diversos eventos em diversas áreas. E é claro que hoje temos um tema muito interessante, um tema que é importante para nós brasileiros, no olhar da participação de um produto brasileiro nas mesas do mundo inteiro. Nós estamos falando do açúcar. Então o açúcar, hoje, nosso açúcar dominando aí diversas mesas pelo mundo. Puxa, e como que chegou nisso? É o que nós vamos conversar aqui, eu quero apresentar para vocês aqui os convidados ilustres de hoje. Temos aqui o professor Tiago, seja bem-vindo, professor Tiago. Obrigado. O professor Tiago tutor dos cursos de? Sou tutor da área de finanças e contabilidade também. Muito bem, seja bem-vindo. Professora Paula, a nossa tutora, aí sempre participativa, Sempre. Você atua na área de? Eu sou professora dos cursos de pós em agronegócios e também na área de contabilidade pública. E ela também, atua também em outras áreas ali dentro da pós-graduação, Então, nessa dinâmica toda de conhecimento, vamos aí discutir algo, que remete ao que nós observamos ali, no início desse ano, quando o nosso país bateu o recorde de produção, de açúcar, Nós temos ali um olhar ali para os preços que vão demorar, para ter aumento, isso é muito importante. E toda essa história vem, claro, com base lá, de muitos anos aí sendo construído para chegar nesses patamares. E com isso nós vamos entender um pouco mais ali sobre por que, a importância hoje do açúcar brasileiro estar ali dominando as mesas pelo mundo todo. E vamos começar aí com a professora Paula, Professora Paula, falando da parte histórica, qual é o teu olhar hoje em relação a todo esse momento que o nosso país vem vivenciando em relação ao açúcar? Bom, o açúcar foi o primeiro commodities que já veio lá do tempo da colonização, Então, temos registros aí de 1532 sobre o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste e, em especial, em Pernambuco. Então, quando começou ali o século XVI até o século XVIII, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, o Brasil cresceu muito nesse sentido e aí ele já começou a se despontar como um grande produtor. Um grande exportador até, porque a Europa demandava muito. Como a gente ainda era colônia de Portugal, Portugal fez o quê? Pessoal, vamos para o Brasil. E ele deu terras, que eram chamadas Sesmarias, para que pessoas viessem fazer essa colonização e esse cultivo da terra, visando a plantação da cana-de-açúcar. Então isso fez o enriquecimento da região ali da Bahia, de Pernambuco, depois começou a descer para o Sudeste, com São Paulo e com um pedacinho do Rio de Janeiro. E esse crescimento não para até hoje, Então foi muito importante durante a colonização, toda essa produção do açúcar, toda essa produção da cana, desenvolveu, apesar de usar mão de obra escrava na época, mas foi o desenvolvimento que acabou fazendo com que o crescimento de cidades fossem alcançadas durante aquele período. Porque teve a região ali onde hoje é o interior de São Paulo, próximo a Minas Gerais, o interior da Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro, que eu tinha mencionado antes, foram lugares onde teve um crescimento muito exponencial devido a esses engenhos. E hoje ainda é muito forte essa produção de açúcar e de álcool dessas indústrias nessas regiões. Então, muita mão de obra ainda é vinculada das cidades nesse tipo de indústria. Não mais como antigamente, que era feita por escravos, depois passaram aquelas pessoas que se tornaram os boias frias. No entanto que hoje, boia fria é praticamente 3 a 4% só da força de trabalho
né, devido a esse grande crescimento que teve de tecnologia. Então, o açúcar teve na mesa e na produção brasileira desde sempre, né? Desde o descobrimento, sempre, né? Praticamente. É uma maravilha, né? Quando a gente tem esse olhar histórico e entender toda a busca, né? Para chegar hoje nos números que nós estamos observando aí na questão aí da entrega, né? Para o mundo, né? Hoje em dia não tem como a gente desvincular o nome do Brasil dessa produção. A gente é líder, a gente é cabeça, né, na produção de açúcar. Soja e milho ficamos sempre ali entre os primeiros, mas a produção de açúcar a gente é o primeiro. A Índia, a Tailândia está tendo alguns problemas climáticos que ainda não nos afetou, então isso acaba perdendo o mercado deles, né? E a gente continua crescendo em relação às exportações. Muito bem, né? Então, assim, tem uma pergunta aqui, prof, né? A história em relação, né? Na verdade, na parte do ciclo, né? De cana-de-açúcar ali, do Brasil colônia, né? A professora pontuou algo ali, né? Que o que a gente viu ali, que as regiões açucareiras naquela época ali eram quem? A Bahia, principalmente foi o Nordeste, né? Que já tínhamos a capital em Salvador, então Bahia, Pernambuco foram os lugares onde teve o maior crescimento durante o século XVI até o século XVIII dessas produções, por conta do clima, da adaptação da cana-de-açúcar naquela região e pela capital do país, sei lá. Então, toda a exportação era feita por aquele porto, né? Os dois portos, de Pernambuco e da Bahia. Depois começaram a vir mais para a região do Sudeste, do interior de São Paulo e do interior do Rio de Janeiro, a qual começou a se desenvolver. Quando acaba esse ciclo da cana-de-açúcar? Depois de todo esse desenvolvimento, de toda essa questão, acaba o ciclo a partir do século XVIII, no final do século XVIII, início do XIX, que os bandeirantes começaram a descobrir ouro em Minas Gerais. E daí a gente começa um novo ciclo, que daí já é o ciclo do ouro, que foi mais na região de Minas. Mas até então, foi única e exclusivamente a exploração da cana-de-açúcar ali, do plantio, nessas regiões. Né, na questão da região ali do Centro-Sul, né? Se a gente pegar e falar da economia, isso é muito importante para as áreas, né, que para o desenvolvimento das áreas. Colocar onde estão as grandes indústrias hoje, né? Hoje ainda as grandes indústrias continuam nessas regiões, só que descendo um pouquinho mais, vieram mais para o lado de São Paulo, que tem o interior ali perto de Ribeirão Preto, Batatais, que tem uma grandes indústrias sucroalcooeiras. Isso remete aí um ponto, né, que nós observamos na questão da tecnologia, né? Aí o pessoal entende assim, puxa, essa parte da tecnologia, como que ela foi evoluindo? Desde quando aqui no Brasil, né? Para que hoje nós estejamos observando aí esses grandes números. E eu pontuo aqui, né, professora, que se nós olharmos ali no início, né, não tinha a entrada de mecanização até a década de 60. Não. Então nós temos um olhar, né, na questão histórica, que para o Brasil, nessa questão da evolução da cultura, né, do açúcar ali, da cana, ele começou ali na década de 70, década de 80, né? Quando entrou a mecanização. As grandes mecanizações começaram a partir de Getúlio Vargas, né? Exatamente. Com a abertura de 50, 60, 70, que ele começou a ter essa explanação de, nossa, vamos mecanizar o campo. Antigamente era tudo manual. As rodas eram a tração animal, a colheita era feita manualmente. Sim, exatamente. Então, toda essa parte era toda manual. E esse olhar da tecnologia ali, né, dentro dessas 2 décadas ali, né, já deu uma boa estrutura para que chegasse ao cuidado com, né, a cana. Mas lógico que, né, precisava, mas que tinha muito problema com resistência, problema da questão da colheita, não atingia, né, as metas de produção, né, então muitas perdas ali. Com os estudos, com o avanço da tecnologia, nós observamos ali a entrada ali já, né, da tecnologia, né? Veio a tecnologia digital,
né, ela já veio embargado junto ali, né, dentro desse guarda-chuva que é a agricultura de precisão. E aí, dentro desse amplo, né, inserção da tecnologia, veio, né, a parte da coleta de dados e do entendimento, né, da fazer análise desses dados, dessas informações. E com isso, reforçando ainda no estudo, né, veio a questão genética, né, e favorecendo diversos plantios. Mas para a cana já veio uma questão assim de dar mais resistência, sim, né, ter mais um olhar para aumentar a produção, né, quanto à questão de riscos, né, dentro das contingências nós temos pragas, temos lá riscos climáticos, né, então toda essa parte da genética, né, lidando sim, para que a planta, né, sobrevivesse e pudesse, né, atingir esses patamares da produção. A agricultura de precisão veio para trazer exatamente isso. Um aumento de produtividade baseado em estudo genético da planta. Não só da cana, como em outras culturas, né, a gente tem no agro muito forte essa tecnologia da agricultura de precisão. Quando ela é colhida na parte manualmente, como era feita em décadas anteriores, o que acontecia? Primeiro você tinha que tacar fogo na cana, né? Então às vezes o fogo saía do controle, então já tinha algum tipo já trazia a outro mais, problema, outros problemas a mais ambientais do que somente a queima. Depois a questão vinha o pessoal que trabalhava com toda aquela fuligem, então a saúde do profissional também já era afetada. E você demandava muito mais pessoas para colher a mesma extensão de área que você tem hoje. E o que acontecia? Muitas perdas na plantação, né, no transporte, na parte da colheita, até chegar à exportação, até chegar no processamento, você tinha uma perda de mais ou menos 20% a 30% da produção. Então, hoje, com a agricultura de precisão, como você pontuou, essa questão de pragas, melhoria do solo, então é possível você colher muito mais no mesmo espaço que você tinha antes. Apesar que as áreas de plantação, a cada ano, estão crescendo em torno de 3% a 4%, de uma safra para outra. Então, continua se tendo demanda de mão de obra em terrenos que você não consegue chegar com a máquina. Por exemplo, num declive. Você não consegue chegar com uma máquina lá para colher. Então, essa demanda é feita pela mão do ser humano. Mas, de resto, ela é feita, que nem a gente estava falando na maratona, né? Na maratona não, perdão, no Simpós, que foi toda sobre tecnologia, né? Como pontuamos com o professor André. Hoje em dia você tem drones que fazem essas leituras de dados, que sabe como que está a saúde da planta em um pedacinho longe da tua vista. E você já consegue fazer essa correção rapidamente para que você não perca a sua produção. Então, uma praga que poderia, lá atrás, devastar uma plantação inteira porque você não tinha contingente, hoje você faz essa contingência muito mais rápido e com mais eficiência, né? Muito bem. E se sabe que nesse olhar ali, né, eu acho que tem o professor Tiago ali começa a pensar, poxa, né, teve perda, né, opa, eu já vou olhar lá as onde contas é que vai o financeiro, lá, né? Vou ter que dar uma olhada nesses relatórios financeiros finais. Sim. Pô, entrou algo que me deu melhoria, com certeza isso aí vai me trazer uma boa gestão de custos, uma boa gestão de recursos, insumos que estão sendo utilizados para chegar ali, né, num valor de lucratividade, rentabilidade ou até de tomada de decisão em relação ao cultivo, né, o da monocultura, né, ou faço uma diversificação nessa área aqui para poder ganhar um pouco mais. No olhar das finanças, o professor tem algo a nos dizer sobre isso? Sim, essa agricultura de precisão, ela traz para a parte financeira, para o administrador rural, para aquela pessoa que está nos bastidores trabalhando com o custo, né? Sim, ela mostra a realidade daquela situação, né? Então, antigamente, nós tínhamos uma boa produção, um bom controle de produção, porém nós não tínhamos dados para poder mensurar isso, né? Hoje, com a agricultura, a gente consegue prever
clima, temperatura, a gente consegue prever em quanto tempo aquela planta vai estar madura para poder colher, para poder produzir, quanto tempo eu vou produzir. Então, todas essas faixas de tempo impactam no custo, né? Então, essa agricultura de precisão realmente veio para poder auxiliar as tomadas de decisões, né? Hoje a cana-de-açúcar ela é basicamente toda tratada por preço na bolsa de valores, né? Então o mercado futuro de açúcar hoje ele afeta muito o preço, né? Então para você ter uma boa estrutura você tem que conhecer toda o plantio, toda a forma de plantio, tudo que você tem antes de você fazer a colheita e fazer o processamento do açúcar, né? Então você precisa ter todo esse controle para que você tenha realmente ali um preço de futuro que você consiga controlar, né? Tudo bem que ele tem uma oscilação, mas se você tiver as técnicas corretas ali de trabalho, você consegue proteger o teu preço ali, né? Sim. É interessante quando o professor Tiago pontua isso, que nós estamos olhando, né? A preocupação da área de finanças é antes, dentro e pós-porteira, né? Então nós temos esse olhar de acompanhar todo o ciclo, né, produtivo dessa cadeia, né? E poder, né, trazer ali, tomar as decisões de maneira mais assertiva. Então, como a tecnologia nos ajuda muito em relação a isso, é a demonstração de resultados ali aguardados, né, após uma análise ali feita por especialistas, né. Então, a área de finanças é muito importante, atrelado junto à tecnologia. E também, né, professores, temos a questão dos softwares, né? Os softwares hoje nos ajudam, né? Então, nós temos lá um sistema integrado, né, que você tem, desde o que a professora apontou, de sensoriamento, monitoramento, temos equipamentos hoje, né, robotizados, então, tudo conectado a um sistema em nuvem, só que chega todos esses dados para um analista. Né? Ele pode ser um contador, um administrador, né, com conhecimento na área de finanças e saber entender a utilização desses dados. Né? Isso também é muito importante. Coisa que dentro dos cursos da pós-graduação na área de negócio, né, pontuamos muito essa questão do cuidado das disciplinas dentro de uma matriz, né, de curso. Sim. Né, que nós colocamos ali para os nossos alunos, né, e também para aqueles que vão se matricular e estão indecisos, né. Então essa questão do conteúdo também vem de forma muito importante. E é claro, né, se você pegar aqui, puxa, mas que resultado é esse? Ó, se a gente pegar ali a temporada que fechou aí da última safra aí, né, 2023-2024, passamos de 600 milhões de toneladas, né? Toneladas de cana processada. Então, veja, batemos o recorde anterior, né, e temos ainda a possibilidade de fechar ainda até o final do ano ali, né, e ultrapassar, né, passar de 700 milhões. Esses são os dados que a gente teve de colheita 23-24, né? Ainda vamos ter os dados no final do ano 24-25. Exatamente. Que com certeza sempre a gente tem a expectativa de uma safra sempre superar a outra, né? Exatamente. E há uma expectativa de aumento nessa safra. De aumento, né? Na safra. Para isso, trazendo valores de dados, né? O Brasil hoje ele exporta cerca de 34% a 36% da produção global de açúcar, né? Então, isso faz com que nós estamos... É quase um monopólio do setor. Exatamente, isso faz com que mantemos ali a primeira posição, né? Com esses problemas da Índia, da Tailândia, os problemas climáticos, né? Você tocou no assunto, climas, né? O clima, né? Essa parte do problema climático, o risco climático que nós estamos passando, vimos aí no Rio Grande do Sul, o impacto que deu em diversos produtos, né? A soja, que era o forte dele. O arroz sorte também, né? Então, assim, isso demanda que não só a história nos coloca aquilo que vem de um aprendizado, mas também dos riscos que já sofremos em diversas épocas, né? E é claro que os produtores hoje, né, têm que estar preparados para esses riscos climáticos, né? Então, ou seja, prever algo, né, que há uma possibilidade de acontecer, se sim, vamos, né, pensar em algo, né, num plano de ações que possa nos ajudar ali, né, a entender o que está ocorrendo e poder descrever isso para o dono do negócio.
né? Talvez ali naquele momento, o professor ali da área de finanças, com certeza, né? O que a pessoa vai pensar? Em diversificar a sua carteira também, né? Pensar em investimentos, né? Então deve ter N possibilidades ali também, né? Questão de crédito, empréstimo rural e assim por diante. Para a professora também, no olhar da administração ali, né? Até na questão comercial, né? Tudo isso tem o impacto na marca, né? Ninguém quer saber que, tipo, depois de uma inundação, ninguém mais vai comprar produto porque a terra está contaminada. Não. Tem hoje tecnologia para recuperar esse solo. E sabe, né, que tem muita coisa que o Brasil vai à frente, mas eu vou deixar essa dúvida, porque meus convidados aqui que vão falar sobre isso aí, só depois do intervalo. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que está tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem.
O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Muito bem, pessoal, né? Veja, quando nós puxamos um pouco da parte, né, histórica lá do Brasil, né, sobre a cana, a evolução, né, as regiões ali que estavam tendo um aprendizado, né, no conhecimento de plantio, entrega, né? Então, ou seja, com essa parte histórica, né, a evolução de um estado, né, dos municípios, né, a parte de atendimento político do Brasil, isso fez com que o Brasil crescesse cada vez mais nessa situação de hoje, né, de chegar no açúcar. E é claro que com isso pode trazer também, né, algumas incertezas, né, porque nós também somos uns grandes consumidores de açúcar, né? Então, com isso, temos que também ter cuidado, né? Consumir apenas o necessário, não é verdade, professor e professor, né? Como é difícil nós sermos fitness, né? E com isso, né, vem os números, né? Sobre a questão de alimento saudável, a qualidade de vida, né? E isso também não podemos deixar, né, desequilibrar, né? Temos que manter o equilíbrio. E aproveitando essa questão da exportação, né, do açúcar, eu já puxo algo aqui bem legal, sabe? Que eu estava pensando aqui, porque a professora falou da Índia, da Tailândia, né? Sempre volta e meia aparece os grandes produtores, agora o Brasil, né? Um grande produtor. Esse é o status hoje do nosso país, né? Um grande produtor, né, de açúcar. Então, ou seja, o que aconteceu? A Índia teve problemas, a professora pontuou. Isso, problemas, né, climáticos. A Índia, ele não chega lá com a cana para fabricar o açúcar, né? A Índia, ele quer fabricar etanol, tá? E aí, né, teve o risco climático, né? Não teve o gerenciamento anterior, né? Teve esses problemas ali pelo caminho. A Tailândia, né, ela já faz, não consegue fazer o estudo que o Brasil já tem, de forma um pouquinho mais processado, em relação à questão dos preços. E aquilo que o professor Tiago também comentou no finalzinho, né? E aí, da parte logística também e dos preços, perde para o Brasil. Então é por isso que nós estamos assim um pouquinho à frente de toda essa situação, quando a gente fala aí, né, do açúcar brasileiro estar aí em mesas, né, globalmente. Isso é muito importante para nós, né, para o crescimento do nosso país. E aí, professora, temos números para trazermos assim para o pessoal, assim, dentro desse cenário todo? Olha, o Brasil ele tem números astronômicos, sempre, né? Como você pontuou, são mais 600 milhões de toneladas processadas, são mais de 700 milhões de toneladas colhidas, né? E a alta do dólar acaba fazendo com que a exportação seja muito mais benéfica, financeiramente falando, do que deixar aqui e tentar fazer etanol. Como você pontuou, a Índia hoje, por conta das ODS da ONU, ela está com esse plano da inserção, como nós já temos, né, do etanol na gasolina, que é para chegar no mesmo patamar que nós temos, de 25%, mas devido a essas mudanças climáticas que teve e essas ondas
de chuvas intensas que acabaram afetando a produção, eles talvez consigam chegar a 15% somente até 2025. O Brasil já tem essa meta batida de 25% de adição de álcool na gasolina, e o nosso projeto hoje do Brasil é mais voltado à questão do uso do etanol como biocombustível, né? Mas ainda impacta a questão exportação pelo financeiro. Então, exportar o açúcar, transformar isso, toda essa cana-de-açúcar, em açúcar refinado para ser exportado, ainda é mais lucrativo para as pessoas que trabalham, né? Os donos de indústrias, as empresas que têm essas indústrias sucroalcooleiras. Então, os números são esses, né? O Brasil é um país praticamente continental, então são de dimensões muito grandes. A Índia, apesar de ser um país muito grande, é um país que, como você disse, não tem uma qualidade de tecnologia que nós temos. Pela questão de ser um país mais pobre, um país menos... eles investem menos na agricultura, por enquanto, nesse tipo de agricultura de precisão, apesar de ser um país muito tecnológico. Mas eles exportam muita tecnologia. E a Tailândia é um país muito pequeno, né? É uma ilha. Então, a parte deles, eles acabam tendo outras, que nem você mesmo também pontuou, a questão do álcool, a questão de tirar o açúcar da beterraba. Então, são outros processamentos de alimentos para transformar em açúcar. Então, o Brasil está hoje como primeiro colocado e a gente precisa manter isso. Mas mudanças climáticas estão aí a todo momento e a gente precisa ter um olhar muito grande e significativo para isso. Viu que maravilha, Thiago? Tirar o açúcar da beterraba. Não tira o açúcar da beterraba. É muito gostoso a beterraba. Mas a cana também! Não, mas é verdade, né? Hoje as tecnologias aí onde há uma ação mecânica, né? Para poder tirar questão de açúcares, né, de diversas plantas, né, principalmente quando é voltado para a alimentação, né, rações animais, combustível, né, o etanol e assim por diante, né, isso também é muito relevante, né, e nós temos história e tecnologia aqui, temos muitos parceiros, né, diversos países que trouxeram suas empresas para cá, tá? Dando essa disseminar esse conhecimento, né, de forma técnica, né, controlada e dentro de padrões, né, tudo normatizado. E com isso nós vamos ganhando mercado, né? Sim. E aí, professor, né, para a área econômica, isso também traz bons resultados, né? Sim, traz bons resultados. Até falando de números também, né? As exportações, a flutuação de preços, né? Hoje a cana-de-açúcar, né, e os seus derivados, né, eles têm participação no PIB de 2%, né? Então é uma participação bem relevante para um tipo de cultivo, de um tipo de produto, né? Sim. Então essa participação faz com que o Brasil realmente seja muito grande mundialmente, né, de produção e de recursos, né? Falando só um pouquinho da questão de preço, da flutuação de preço, tudo que é da questão climática, né, nós conseguimos prever, mas não temos certeza se irá acontecer. Exato. Né? Então, isso causa uma incerteza no mercado, né, por ser negociado em bolsa de valores, tudo, como eu falei de mercado futuro, toda essa incerteza acaba jogando um pouco o preço do açúcar para baixo. Se eu não me engano, a produção 2022, 2023 ou 2023, 2024 teve um aumento de mais de 50% de um ano para o outro, né? Certo. Então isso, como a gente teve esse boom de produção, né, o preço do açúcar acabou caindo um pouco. O que aconteceu com isso, né? Muitos países acabaram vendo que o preço deu uma queda, né, e acabaram comprando isso. Então, vamos dizer, o preço teve uma queda, mas acabou não refletindo em baixo faturamento das empresas. Né? Acabou ganhando na quantidade vendida, exportada. Né? Exatamente. E hoje, o que a empresa, os administradores fazem, né, os administradores rurais fazem?
tendo em vista essa variação de preço, eles acabam utilizando operações que são chamadas no mercado financeiro de operações de hedge, que são operações que você faz para poder bloquear, travar o teu preço ali, né? Hedge, traduzindo literalmente para o português, ele é um escudo, né? Então, ou seja, eu faço operações com opções, né, com derivativos que utilizam para poder que esse preço ele não tenha muita flutuação, e isso dá uma segurança para o produtor rural, para que ele tenha bons resultados lá no final, após a colheita, né? Então, sim, essa parte de exportação, né, a variação do dólar, consegue se proteger contra a variação do dólar, né? Então, que é bem importante. Ele ele é muito importante, essa exportação, alta exportação e alta produção que o Brasil está tendo, realmente é muito importante para o país. Hoje com todo esse conhecimento que vocês estão nos colocando aqui de forma tão importante, é a necessidade de termos profissionais no mercado, né? Conhecimento. Né? Nós temos 2 grandes professores aqui, né? Uma professora e um professor que buscaram ser especialistas nessas áreas, né? Através, né, de um bom curso de pós-graduação, né? E é com isso que a preocupação hoje, né, de um tomador de decisão, né, um stakeholder, né, de uma grande... hoje são grandes empresas que podemos falar, Sim, né? Temos as são pequenas e médias e grandes também dentro, né, do olhar, né, do agronegócio. Então, quando nós levamos esse conhecimento, né, toda essa parte, essa magnitude na questão de saber aonde buscar, né, dados e informações necessárias para chegar, né, a um possível cenário que não dê tanto impacto, né, para a fazenda, mas que ganhe lá um pouco mais futuramente, né? E aí quando a gente olha para toda essa parte técnica, né, da tecnologia, né, colocada, questão financeira, investimentos, né? Quais são os outros elementos? Nós temos créditos, como é que é? Sistemas financeiros, temos a questão de finanças sustentáveis, né? Também que ajudam, né, esses proprietários, né? Desde o pequeno ao grande produtor, né? E o açúcar hoje, né, ele é o vilão, mas ao mesmo tempo, né, tá nos trazendo aí um grande troféu aí para o país, né, batendo recorde. Mas ele é vilão no sentido, né, diminui-se açúcar no café, diminui-se açúcar no docinho, né? Ele é vilão da saúde. Da saúde, né? Na verdade, assim, em grandes quantidades, em né? grandes quantidades, vamos falar assim, né? Senão o pessoal lá, não, peraí. É que hoje os ultraprocessados utilizam muito açúcar, né? muito sódio. Porque ele também ele é utilizado para conservação de alimentos, né? Tanto açúcar quanto sal, mas o açúcar também é utilizado. Então ele hoje nós consumimos muito processados, ultraprocessados, né? E eles têm uma quantidade muito grande de açúcar, né? Então, o Brasil hoje ele acaba sendo também um grande consumidor de açúcar, né? Internamente, né? No mercado nacional, sim, né? É verdade. E também produz etanol, né? Isso aí e essa demanda, se nós pegarmos, talvez fazer uma pesquisa, quais são os países, né, interessados no nosso açúcar, né? Com certeza são países que já têm uma cultura, né, de entregar outros produtos processados usando o nosso açúcar, né? Que casa bem. Sim. Né? Então essa é a parte positiva, né? E aí, para nós, é com grande orgulho que a gente sempre fala, né? O agro, né? Está em tudo, né? Hoje em dia. Pop, tech, né? Está em tudo. Está em tudo, né? E como você mesmo pontuou, Alexandre, anteriormente, não adianta você ter uma agricultura de precisão, não adianta você ter veículos autônomos, não adianta você ter créditos à disposição, bolsa de valores para você negociar seus commodities se você não tem conhecimento. Isso. Então, você tem que saber... E hoje o campo não é mais, como a gente falava, a enxadinha nas costas e o boia fria que mal sabe ler e escrever. Hoje o campo ele é muito, muito, muito de conhecimento. Então, quem se aventura a ter uma plantação já sabe o que está fazendo.
né? Quem se aventura a ir para o mundo do agro sabe aonde ele está colocando o pé. E não só no quesito de, não é só saber plantar, mas é saber utilizar essa tecnologia e saber o que fazer com esses dados. Né? Essa leitura, que nem o professor falou, de financeira, de saber qual é o melhor hedge que eu posso usar, onde que eu posso, qual que é o melhor país que está tendo exportação, se eu vou para a cooperativa, se eu não vou. Então, todos esses dados a gente precisa do conhecimento para fazer a análise. E nada melhor do que uma graduação, né, em agronomia, administração, uma pós-graduação que a gente também tem na área de finanças, na área de contabilidade, na área própria do agronegócio. A Uninter tem toda essa... Eu estava aqui pensando aqui, né, a professora pontuou algo ali, né, da mecanização, automação que eu já tinha comentado, né, mas eu lembro que eu escrevi um conteúdo sobre mecanização e automação no agronegócio, né. Sim. E pontuei muito bem essa parte, né, não adianta você ter todos esses elementos se nós não temos a pessoa preparada para lidar com as informações que está chegando. E outra, precisamos da infraestrutura. Precisamos. Até hoje tem lugares, né, por grandes propriedades, não tem o sinal, né, de internet adequado. Eficiente. Exato. Né? Temos aí grandes empresas que prometeram, né, algo como 5G, mas ainda não chegou em todo lugar. Não entregou, né? Então, e tem a deficiência na questão da infraestrutura em diversos lugares. Né, falta de sinal, então como logística que eu vou, ruim, né, evoluir nesse sentido, né? Então muita coisa ainda é manual, fica, né, nos dispositivos, tem que abaixar para um computador, fazer uma análise ali com o software, né, que foi recém-comprado, né, mas eu ainda não posso estar enviando ou recebendo ainda, né, de um determinado equipamento. Em tempo real, às vezes tem essa deficiência, sim. Exatamente. Então é importante nós sabermos que tudo é bonito, né? O que a ciência nos apresenta, a tecnologia, as novas ferramentas de gestão, que daí entra também essa questão das finanças, né? Que remete também a um outro, né, conteúdo que eu escrevi sobre estratégias contábeis, de maneira que seja não complexa para quem está estudando dentro do nossos cursos de pós, para aquele que, né, não teve ciências contábeis, né? E como ele ter uma base não tão complexa de como resolver tal problema. É lógico que sempre vai precisar de auxílio de um grande especialista, daí que está atuando 24 horas com aquela área, né? Com aquele tópico, né? De se é trabalhar com recursos, se é trabalhar com os equipamentos, se é para trabalhar com os dados provenientes, né? Uma empresa é orgânica, né, Alexandre? De precisão. Então, são várias pessoas que têm o conhecimento em determinados pontinhos, né? São pontinhos que vão se ligando, a tecnologia né? não vai substituir pessoas, não, ela vai auxiliar, exatamente, vem para auxiliar as pessoas, né? Que é o que acaba trazendo o conhecimento de dados. Trouxe um super trator aqui que te dá bom dia, né? Poxa, não é assim, né? Não vai precisar operar? Mais de mim, não. Precisa de uma programação. Precisa de alguém, né? Hoje tem alguém acompanhando a máquina, né? Mesmo que seja remotamente, mas tem que ter alguém que faça essa visão. Quem vai fazer a manutenção? Ainda não chegamos ao ponto de máquinas fazendo manutenção de máquinas no campo. Né? São pessoas que estão se especializando para fazer manutenção dessas máquinas. Então, não substitui pessoas. Ela dá oportunidade para que as pessoas melhorem profissionalmente. Isso. Porque às vezes você tem lá um pedaço que você trabalhava no campo manual. Aí a máquina tirou esse seu emprego. O que você vai fazer? Não, vou me especializar para que eu consiga continuar trabalhando no meio. Perfeito. Então, você vai procurar outros conhecimentos para que você continue. Então, você vai se aprimorando no que você já fazia. Você sabe que um aluno já procurou, um aluno na área de gestão financeira me procurou, falando, professor, o que isso vai me agregar valor? Né? Além do conhecimento que você tem na área de finanças, vai aprender outros elementos, outras técnicas que é aplicado dentro do agro, para poder você auxiliar, ou melhor, melhorar o seu relatório financeiro final para o gestor da propriedade. Isso é muito importante, principalmente para investimento, né? Para você
comprar uma máquina dessa hoje, uma máquina São milhões. dessa vale muito mais do que uma Ferrari. Tenho lá que uma, os carros- uma safra de cana-de-açúcar, professor. Isso. Daí eu quero colocar uma colheita. Vale. Como é que é? Vou ter que desembolsar mais de 2, 3 milhões. né? Exatamente. Então, essas máquinas ela tem um alto custo para você comprar. exatamente. Então, o analista financeiro, quem for tomar decisão na parte financeira, ele tem que ter o conhecimento para saber, vale a pena eu retirar esse dinheiro do caixa da empresa e comprar isso daqui com investimento? Esse investimento que eu fizer agora aqui, ele vai demorar quanto tempo para poder me retornar? Né? Ou vale a pena eu utilizar linhas que o próprio governo oferece, como o Finame, por Exatamente. exemplo. Hoje tem Perfeito. cooperativas que são voltadas exclusivamente para o agro, Consórcio. com linhas de crédito Que é outra voltada área muito importante, né? exatamente, Pro agro, né? o A próprio cooperativa. consórcio, né? Sim, então, hoje assim, tem consórcio de máquinas pesadas. eu tenho uma série de informações para tomar a decisão. Então, qual é a melhor decisão para eu poder tomar naquele momento? Né? Então, você precisa ter um conhecimento de mercado, precisa ter um conhecimento. Né? Então, dentro dos cursos da área de finanças, o agronegócio também tem cursos linkados com as finanças, preparam esse profissional, né, para que ele, lá na hora de tomar a decisão, ele tome a decisão mais assertiva naquele momento ali para adquirir, para poder investir. Eu vou ter que descampar um pouco mais dentro das leis ambientais para que eu possa plantar. Então, como que eu vou fazer isso? Com que recurso? O meu recurso? Um recurso de terceiro? Então, os nossos cursos, eles acabam dando um bom embasamento para o... Sempre não podemos esquecer da questão legal, Sim. né? Temos aí o direito ambiental, né? A saber hoje o manejo de forma correta, né? Toda essa parte de associar, né? Você tem a lavoura, pecuária, né? Floresta. Sim. Então, associar tudo isso para trazer um bom aproveitamento para, né? Nós sempre mantemos esses recordes, né? E viva Isso nosso agrega. açúcar, né? E viva Isso nosso agrega açúcar. muito a questão do selo de uma empresa verde. Faz o teu Exatamente. valor de mercado ficar muito maior, principalmente nos países lá fora. Que essa questão de sustentabilidade hoje em dia, as pessoas estão prezando muito. Então você vem com um selo, como você disse, com todas as regras de legislação, de ambientais, todas ok. Você tem um selo que você coloca no teu produto, que você fala, não, olha, consigo rastrear toda a minha produção da cana, toda a minha produção do açúcar e vai chegar para você rastrear. Então, lá fora tem um valor de mercado muito grande. Perfeito, perfeito, né? E tem a questão da tributação, né? Então, isso também temos que estar atentos e com bastante conhecimento. Professores, né? Nós estamos aí quase chegando no final. Quais são aí suas últimas palavras, professor Tiago, ou recomendações, dicas e conselhos, né, em relação a essa questão, né, do aproveitamento hoje de um grande recorde, né, com um produto de excelência, né, em diversas mesas aí pelo mundo afora, relacionado a tudo isso que nós falamos, né? Então, historicamente, como nós já informamos, o açúcar ele tem um papel fundamental no Brasil, para o crescimento do Brasil, né, trazendo números recordes até hoje, né, e como, para finalizar a minha fala aqui mesmo, para aquela pessoa que está interessada realmente em conhecimento, em buscar mais informações, procure informações que tenham sustentação em órgãos governamentais, né? E se procura especializações nessa área, consulte os cursos que nós disponibilizamos aqui na Uninter. Professora Paula? Eu acho que a palavra conhecimento nunca é demais, né? Então, quer fazer uma gestão boa, você quer tentar uma área mais sustentável, quer seguir para o lado de uma cultura mais sustentável, procure conhecimento, como o Tiago falou, em órgãos governamentais, procure conhecimento técnico, né? Não só empírico, porque não adianta você só... O achismo muitas vezes leva a gente a caminhos que não são os corretos. Então procure conhecimento de uma forma em lugares que você realmente tem uma confiança e que vão te trazer uma competência a mais. Muito bem, pessoal, né? Eu quero agradecer aqui a professora, professor
pela presença, foi uma honra tê-los aqui conosco. Sempre muito bom. E chegamos ao final de mais um programa Por Dentro da Pós, né? Um tema super relevante aí, né? Porque ainda estamos em expectativa de saber o fechamento, né? E, claro, bater mais um recorde e temos possibilidade para isso. Eu agradeço e fiquem antenados até o próximo evento.